bem-vindos no nome do Senhor Jesus Cristo e nós vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos nos derramar diante do trono dele. Essa igreja está se preparando, se ataviando para o arrebatamento que vai acontecer. A igreja está sendo preparada pelo Espírito Santo para ser arrancada dessa terra e nós vamos morar com ele para toda a eternidade. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós estamos diante da tua presença, nós enaltecemos o teu nome, porque o Senhor é tremendo em obras, maravilhoso em misericórdia. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos por todo o bem que o Senhor nos tem feito. Pai, olha para a tua igreja, olha para os teus servos, olha para as tuas servas e ministra os nossos corações. Fala conosco, nós queremos ouvir a tua voz, que a tua palavra seja rema, seja reveladora aos nossos corações, em nome de Jesus, o nosso Senhor. A igreja diz amém. Amém, glória a Deus. Fernando, nós vamos começar com Isaías 40, versículo 31. Isaías 40, versículo 31. Vejamos o que a palavra de Deus nos diz nessa noite de Santa Ceia. Que bom que você veio. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Fala comigo, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fadigarão. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus, Senhor? Isso! Podeis assentar, amados, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu estava hoje meditando nesse versículo, até porque eu tenho ministrado domingo que vem numa igreja com a irmã nossa, que nos convidou para estarmos lá dia 21. E esse versículo tem falado extraordinariamente ao meu coração. E eu parei para pensar na palavra que eu li, quando diz que nós voaremos com asas como de águia. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esperar fala de disciplina, esperar fala de fé, esperar fala de confiança. O salmista, no Salmo 125, ele diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Você pode dar um aleluia? O salmista Davi, lá no Salmo 40, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Será que Deus só ouviria Davi ou Deus está te ouvindo também? Com certeza Deus está ouvindo a igreja, porque Ele prometeu, Ele disse: clamas a mim, eu te responderei. Amém? Queridos, quando Deus usa a águia, é para nos dar um exemplo. A águia é uma ave de costume solitário. Habitualmente ela é solitária. Pombos voam em bandos, andorinhas voam em bandos, mas a águia voa sozinha. Até porque nenhum outro pássaro consegue alcançar o voo dela, porque muitas vezes ela voa acima das nuvens, acima da chuva, acima dos raios. Quem está me entendendo? E quando ela resolve montar a sua casa, o seu habitat, ela sobe nos mais altos penhascos, nas montanhas mais altas, e lá ela preserva a sua descendência, porque nenhum predador da águia tem força para chegar lá no cume das montanhas. Ali ela
E ali ela cuida delas até que elas possam voar sozinhas e tomar conta das suas vidas. Mas um dia, a águia se sente velha. Ela dá um voo e sente muito cansaço. Ela pega um animal porque ela não come nada morto. Sabia disso? A águia só come animais vivos. Ela tem uma vista extraordinária, impecável. Ela olha lá de cima e vê um animalzinho correndo. Ela vem e pega ele vivo. Ela mata e ela come. Mas há um dia que ela pega o animal e as suas garras já não dá para segurar, o seu bico já não dá para ajudar. Aí o que ela faz? Ela procura uma montanha mais alta ainda e ela vai para lá. Ali ela faz um retiro de 150 dias. Um mês tem 30 dias. Quantos meses ela fica lá em cima? 5 meses. E lá ela começa a pegar o seu bico e bater na rocha. Aonde ela bate o bico? Na rocha. A nossa rocha aqui, Cristo Jesus, nosso Senhor. E ali ela vai batendo o bico até que ele solta. E ela fica sem bico. Mas aí ela vai ficando quieta. De repente, o bico começa a nascer. Sabe? Que biquinho pequeno, mas ele vai crescendo e bem afiado. Quando ela percebe que o seu bico está crescendo, ela começa a passar as unhas na rocha, até que todas as unhas sejam bem afiadas. E quando o bico já está mais ou menos deste tamanho, ela arranca pena por pena. Ela fica completamente despida. Ela arranca todas as suas penas, da cabeça até os pés. Depois, ela guarda um tempo na sua solidão. Ela passa calor, ela passa frio, ela passa fome, ela passa sede, mas ela mantém o alto. Quem está me entendendo? Amém. E de repente, chega um dia que ela percebe que a sua plumagem está voltando. Começa aquelas penugem e as penas vão nascendo, vão crescendo. E ela começa a se alegrar e logo aquelas penas cobrem todo o seu corpo. E ela, muito alegre, alça o maior voo da história, o voo da renovação, o voo da restauração. Amados, quando Deus usa a águia, porque está querendo, aleluia, falar comigo e falar com você. Ele está dizendo para você: nós precisamos nos despir do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa vaidade, despir da crítica, despir da mentira, despir da negligência, despir da falsidade e arrancando. Mas a gente só consegue fazer isso quando você habita no esconderijo do Altíssimo. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí você pode dizer do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Quem está me entendendo? Nós precisamos estar no refúgio, lá no alto, para vencermos o ciúme, para vencermos a inveja, para vencermos a nossa natureza adâmica. Só no alto, junto com Jesus. Quanto mais perto de Jesus, mais a gente se curva diante dele, porque nós entendemos que nós não somos nada. Ele é tudo. Amém? Nós despimos da desobediência. Você já viu que quanto mais você ora, mais você quer andar nos caminhos do Senhor? Quanto mais você busca, mais você deseja agradar a Deus. Eu cheguei num ponto da minha vida que o meu maior interesse 24 horas por dia é agradar o Senhor. Ou a águia se dispõe a perder 5 meses da sua vida para viver mais 40, ou ela morre.
Assim também é com o cristão. A gente vai levando a nossa vida, de repente a gente contraria com uma coisinha, contraria com outra, decepciona com uma coisa aqui, com outra ali, e a gente começa a se afastar. Eu vou servir Deus na minha casa. Quanta gente fala isso? Quando a Bíblia diz não deixando as vossas congregações, como é costume de alguns. O moço disse: olha, pastor, eu vou sair dessa igreja porque eu não aguento mais tanta falsidade. E aquele moço diz: é bom você ir embora mesmo, meu irmão, porque um pouco da falsidade vai embora com você, né? Fariseu tem que procurar outro lugar mesmo. Então nós precisamos entender que o Senhor quer que a gente venha nos despir de tudo que Gálatas, no capítulo 5, Deus vem falando conosco. Deus, no final de Gálatas, Ele vem dizendo para nós todas as qualidades de um cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro, ele fala de Jesus aonde quer que ele esteja, porque ele está sempre por cima. Eu estava ontem ali no Brady Shopping. O pastor tinha ido fazer um negócio lá no VaptVupt. Eu passei numa loja e depois eu consegui, tinha uma senhora sentada. O senhor disse: volta e fala isso e isso e isso para ela. Eu falei: eu não vou fazer isso não. E eu fui até na Flávio Calçados. Quando eu fui virando, eu ouvi muito claro o senhor dizer: ai, Netinho, volta e fala com ela. E eu cheguei com a maior cara de pau, olhei para minha senhora: alguém já disse para a senhora hoje que Jesus te ama? Aquela mulher já vermelhou. Falei para ela: o Senhor mandou te dizer, Ele está vendo o que você está passando, mas a promessa que Ele te fez, Ele vai cumprir. Não te angustie, o Senhor está nesse negócio. Aquela mulher debulhou em lágrimas. Quando ela debulhou em lágrimas, eu vazei que nem um corredor, quase que correndo. Nessa nós vamos pensar que eu estava maltratando ela. Mas quando o Senhor te mandar falar, não tem tanto não. Porque o Senhor é o Deus que fala, quem está no Agora, depois que a água fez todo esse processo, ela é renovada. Irmão, quando a gente se coloca diante de Deus, como a Bíblia manda, primeiro, confessa todos os pecados, arrepende deles, muda de caminho, como a Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei sua terra. Deus quer sarar a nossa terra. Deus quer sarar a tua vida. Muitas vezes Deus não resolve um problema seu agora, porque Ele está querendo resolver você primeiro. A luta que você está passando é para te resolver primeiro. Às vezes a gente fica: Senhor, ajuda fulano. O Senhor fala: estou ajudando. Estou mudando o caráter para que possa receber as vezes depois de fazer besteira. Quem está me entendendo, dê glória a Deus. Irmãos, esperar no Senhor. Davi, com toda a dificuldade que ele teve, ele esperou no Senhor. O rei, com todo o seu exército, procurou Davi em todas as planícies, em todas as montanhas, em todas as cidades de Israel, e não o encontrou, porque Deus o guardava, pois ele esperava no Senhor. Quando você espera em Deus, não importa quantos anos demora. A minha Bíblia fala de um homem que estava lá no tanque de Betesda. Ele passou 38 anos esperando a sua vez. Paralítico. A Bíblia não diz que ele reclamava, não diz que ele murmurava, mas diz que ele esperava o anjo agitar as águas. Amém? Eu tenho muitas mulheres na Bíblia que eu me inspiro. Uma delas é a Moabita Ruth. Ruth era uma jovem e estava vivendo um momento difícil. Seu sogro faleceu, seu cunhado morreu e agora o seu marido também. Ficaram apenas duas viúvas. Orfa diz, quando a sua sogra Noemi diz: olha, gente, vocês são jovens, voltem para casa dos seus pais, vocês ainda podem casar, ter família. Orfa disse: então tá bom, estou indo embora.
Mas Ruth olhou para aquela senhora de idade e, por respeito, resolveu honrá-la. Olhou e disse: não, a senhora não volta sozinha. Eu vou embora com a senhora. Deixou seus costumes, as suas crenças, a sua família, a sua vida, a terra onde ela nasceu, e acompanhou Noemi pelo deserto. Demoraram quase um mês para chegar em Belém. Noemi sabia para onde ia, porque ela era de Belém. Mas Ruth não sabia o que iria encontrar. Se ia ser discriminada, até porque os moabitas não eram amigos dos judeus. Ela, como estrangeira, já sabia dos preconceitos, já sabia dos problemas que iria enfrentar. Mas ela buscou força no Deus de Noemi para cuidar de Noemi. E diz a Bíblia que quando chegaram lá em Belém, essa moça vai colher trigo, vai colher cevada no campo de um homem chamado Boaz, filho de uma cananeia chamada. Eu gosto demais disso, gente. Eu gosto demais disso. Eu me apaixono por essa palavra. Deus pega o filho de uma ex-prostituta chamada Raabe e um guerreiro chamado Salmo, e ali nasceu Boaz. E agora Boaz é um homem rico, é um homem bem sucedido. A Bíblia diz que ele era bom para os seus funcionários. Ele chegava e dizia para eles: paz seja convosco de manhã cedo. E aquela moça está lá, ainda jovem, colhendo as espigas do sol quente. E ele olha e fala: quem é aquela moça? Eu nunca vi aquela moça. Os olhos dele foram em cima dela. Quando Deus está no negócio, Ele faz os olhos dos outros e aonde você está. Porque Deus é Deus. Ele não é mulher, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que seja filho. Ele olhou para aquela mulher e quando disseram que era nora de Noemi, ele se encanta com ela, chamou seus funcionários e disse: olha, deixa cair muitas espigas, deixa cair, pega dos grãos que você já debulharam, entrega para ela levar para sua sogra. E aquela mulher supria a sua sogra velha. E ele olha para aquela mulher com um olhar de homem e se encanta com ela e casa com ela. Gente, eu fico maravilhada, porque é uma menina que veio sem saber o que ia encontrar. Encontra um marido rico, milionário, tem um filho, e desse filho posteriormente vai nascer Jessé e depois o rei Davi. Dá para você entender que quando Deus quer abençoar, Deus abençoa. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. A Bíblia diz isso. Eu fico maravilhada com essa jovem chamada Ruth. Extraordinária. Ela cuida daquela velhinha e Deus cuida dela. Ela cuida, ela honra sua sogra e Deus honra aquela mulher. Nenhuma outra mulher da Bíblia está escrito, e todo o povo dessa terra sabe que você é uma mulher virtuosa. Mas lá no livro dela está escrito que todo o povo da terra sabia que Ruth era uma mulher virtuosa, uma mulher abençoada. Você pode dar glória a Deus? Queridos, se nós esperarmos no Senhor, como a Bíblia diz, não tenha dúvida, rios de águas vivas vai fluir do nosso ventre. Coisas sobrenaturais vão acontecer, mas para isso é preciso ter resiliência. É preciso vencer um probleminha que o mundo tem hoje. Qual é o problema que o mundo tem? Ansiedade.
tem para você. Por isso hoje levanta a sua cabeça e toma esse versículo para você. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renova as suas forças nele. Sobe no monte alto. Há muitos anos atrás, nos anos 80, a Valnice Milhomes tinha chegado da África, porque ela foi missionária da África, missionária da Igreja Batista, e ela disse uma frase que nunca saiu do meu coração. Ela falando sobre Moisés, ela diz: bem-aventurado o homem cujo caminho termina no monte de Deus. Bem-aventurada a mulher cujo caminho termina no monte de Deus. Suba mais alto, entra na presença de Deus e fala para ele: Senhor, eu estou esperando no Senhor. Eu creio que o Senhor vai mudar meu marido, eu creio que o Senhor vai mudar minha situação, eu creio que o Senhor vai mudar minha esposa, eu creio que o Senhor vai mudar meu filho. Eu não tenho filho para o inferno, eu não gerei filho para a derrota. Eu creio que essa miséria vai passar e que o Senhor vai me abençoar. Eu creio que essa doença não é para a morte. Amém? Começa a dizer: eu creio. Começa a buscar a oração, a ler a palavra de Deus. A Bíblia diz, e ela não falha, que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Eu estive lá em Sião, e os montes estão intactos depois de tantas guerras, de tantos problemas, estão intactos, porque foi Deus quem nos colocou. Façamos como a águia. Às vezes você vai ter que deixar algumas amizades. Não tem amizades que são perniciosas. Tem amizades que são sugadoras da força da gente. Tem pessoas que são vampiras, suga a sua força. Você começa a conversar, vai te sugando. Quando você termina a conversa, já você teve em alguma casa assim? Que a pessoa vai conversando, quando você sai de lá, você sai morto de cansaço. Você sai aquele mal-estar terrível. Por quê? Porque são vampiros espirituais que sugam a força da gente. Por isso, às vezes, a gente tem que fazer como uma águia, andar sozinho, voar sozinho, permanecer sozinho, orar sozinho. Amém? Porque aí Deus te ouve. Eu sei que hoje Deus está aqui. Eu posso sentir a presença dele. E Ele quer abençoar a sua vida. Você só precisa dizer: acalma minha alma, espera Deus, pois ainda o louvarei. Quando eu falo nisso, eu me lembro da nossa amiga que orou conosco aqui 2 anos. Pastora, meu marido foi embora, tem 10 anos. Mas eu tenho uma promessa que ele vai voltar. Quem lembra? Não vou falar o nome não, mas você é, ainda bem que eu vi as mãos que você levantaram. 10 anos, o marido dela foi embora com a secretária deles. E essa mulher ficou sozinha 10 anos, acreditando. E ela veio para a igreja toda manhã orar conosco. E orou. No final do ano, fui orar com ela. O Senhor disse para ela: chegou a hora. Aleluia. No final do ano, véspera de Natal, bateu no portão: filha, aquele ponto lá do fundo está desocupado, você me recebe lá. Depois vai um cafezinho, vai um chazinho, vai um almoço, vai um janta aí, né? Até ir para dentro. Amém? Porque Deus é um Deus que faz, irmãos. O nosso problema é desesperar e fazer as coisas do nosso jeito. Deixarmos de esperar na providência de Deus. Não, um Deus que abre mares, um Deus que livrou homens de uma fornalha. Gente, esse Deus não pode te ajudar. Será que não dá para esperar nesse Deus? O Deus que envia seu filho lá do céu para morrer no teu lugar não merece o nosso crédito. Ah, pastor, mas ela sabe da situação do meu filho. Não importa, minha irmã. Deus é um Deus que muda. Nós temos exemplo dentro da igreja. Deus mudou, Deus pode mudar, Deus pode fazer. Nós só temos que crer, que confiar que o Senhor não faz. Amém? Fala para a sua alma aflita: espere em Deus, pois ainda louvarei. Davi falava isso para a alma dele, pastor Chico. Davi falava: ó minha alma, porque te angustia dentro de mim? Espera
pois ainda louvarei. Teve um dia que eu falei com a minha alma: ó minha alma, porque tu estás angustiada? Espere em Deus, ainda louvarei. Foram dias difíceis de calúnia, de luta, de perseguição. Até que comi no meu prato. Até que comi no meu prato. Estava tentando me trair. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. Quando você confia no Senhor, o Senhor te estende a mão. Você pode estar no mais profundo, Deus te puxa, porque Ele é Deus. O Deus que eu conheço é o Deus que tira o pobre, necessitado do mundo e o coloca para sentar com os reis, com os governadores. Amém? E coisas grandes fará o Senhor na sua vida. Espera no Senhor. Não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo, mas uma coisa eu sei: se você esperar no Senhor, Ele vai te surpreender. Tudo tem a sua hora. Não adianta querer passar na frente do Senhor, mas se você esperar nele, Ele vai te honrar. Como Ele honrou Davi, Ele vai honrar você. Como Ele honrou a Ruth, Ele vai honrar você e vai mudar a tua história. Amém?